Fala, contador, contadora, tudo bem? Carlos Santos aqui de volta. Eu tô com um vídeo hoje super polêmico. Ter sócio empresa de contabilidade vale a pena? Então, já metralha o like. Esse vídeo aqui eu tô com uma meta de 100 curtidas, então eu quero que você ajude o canal a crescer. Vamos ajudar aí a fortalecer a mente empreendedora no nosso país, tá certo? Então, você deve começar um negócio contábil fazendo a seguinte pergunta: eu vou começar sozinho ou eu vou começar com um sócio? Então, essa é a pergunta que muitos empreendedores se fazem quando vão abrir o seu primeiro negócio do zero. Por que você precisa de um sócio? Então, você tem que fazer primeiro a seguinte pergunta: por que você precisa de um sócio? Para dividir atribuições? Muitas vezes o empreendedor é muito bom ali na área contábil, é bom na área de legalização, mas ele não é tão bom na área de departamento pessoal, na área fiscal, e aí ele vai encontrar em uma outra pessoa essas atribuições e pode chamar ela para ser o seu sócio. Bom, outro fator que você pode chamar o sócio é: ele vai tocar a operação enquanto você vende. Você é muito bom em vendas e o seu sócio é muito bom na operação. Ele sabe da área contábil, da área fiscal, da área de DP, da área de legalização. Ele sabe tocar muito bem a operação, mas ele não é muito bom com vendas. E aí você, como é bom com vendas, você vai ficar mais livre para poder vender saindo da operação. Então, você deve se fazer essas perguntas para poder saber se você precisa de um sócio. Outra coisa, precisa de um sócio vendedor. Se você não é bom em vendas, você sabe tocar a operação, você vai fazer o inverso. Você vai chamar um sócio com habilidades com vendas e vai tocar a operação. Então vocês precisam definir muito bem se vocês precisam de um sócio para atender, por exemplo, causas como estas, tá bom? Outra coisa, exemplos. Eu vou dar exemplos de regra de entrada de uma sociedade. Primeira coisa que vocês precisam fazer, se vocês forem incluir um sócio, vocês vão fazer as atribuições de cada sócio. Vocês vão precisar dizer, você vai ser responsável pela área contábil, você vai ser responsável pela área de DP, você vai ser responsável pela área fiscal, você vai ser responsável pela área de legalização. Então, as atribuições, elas precisam estar muito bem trabalhadas para que vocês não venham a ter problemas lá na frente, tá bom? Segundo, responsabilidades e cobrança. Vocês podem fazer de duas formas, eu enxergo pelo menos de duas formas. Vocês podem dividir as responsabilidades, sempre que tiver um prejuízo ou que a empresa incorra em multas ou penalidades, vocês podem dividir, mesmo cada um cuidando de atribuições diferentes, ou vocês podem separar por atribuições. Por exemplo, um sócio cuida da parte fiscal e outro cuida da parte de DP. Então, sempre que tiver um problema na área fiscal, é de responsabilidade do sócio que cuida da área fiscal. Sempre que tiver um problema que incorrer em uma oneração como uma multa, uma penalidade, o sócio da área de DP assume os riscos da área de DP. E aí vocês têm áreas autônomas e conseguem trabalhar, digamos assim, um pouco mais livre e focados ali apenas nos departamentos específicos das atribuições. Tipo de sócio. Então você vai entender qual tipo de sócio que você quer para o seu negócio. Vamos lá. Você vai ter o tipo de sócio que ele entra fazendo parte do seu negócio 50-50. Então ele começou depois que você, ou começou no início com você, então vocês resolveram ali dividir 50-50. Ou você vai precisar de um sócio apenas para ser um parceiro. Vamos lá, você vai fazer um trabalho específico, a sociedade vai existir por um momento específico ali para cumprir um determinado trabalho, e aí você chamou um parceiro para ingressar aí nessa sociedade específica, de propósito específico, e aí terminou o serviço, vocês se separam e aí você volta a tocar o seu negócio contábil. Então, você também pode ter um sócio ao qual ele entre com uma participação diferente da sua, você começa com 30, ele começa com 50, e aí vocês alinham que se aquilo der certo, vocês nivelam aquilo ali mais na frente. Então você precisa entender. Você vai ter projetos em que, por exemplo, aqui eu tenho projetos ao qual eu tenho participação de 30% na área de marketing. Eu tenho projetos aqui que eu tenho participação de 10% nas minhas imersões, nos meus treinamentos. Eu tenho projetos aqui da contabilidade ao qual eu participo com 100% do capital. Então, tudo isso tem que ser muito bem formatado para que a gente possa não ter problema lá na frente, tá certo? Então você precisa entender qual é o tipo de sócio que você quer ter. Pessoas com habilidades diferentes que a minha. Por exemplo, quais são os skills que eu não sou muito avançado e que um sócio poderia complementar? Então essas skills são RH,
né? Eu não sou muito bom na área de RH com pessoas. A parte técnica, então, eu domino um pouco da parte técnica de todas as áreas, mas eu não sou especialista, então eu não sou a pessoa recomendada ali para cuidar da parte técnica. Parte financeira. A parte financeira hoje, apesar de tudo estar sendo reportado para mim, mas eu não sou a pessoa que tem especialização ali, digamos assim, na parte financeira, né? Eu consigo fazer isso muito bem nas minhas finanças pessoais, aqui na minha empresa, consigo tomar algumas decisões em cima do que é apresentado para mim, mas eu tenho um time que trabalha para mim e esse time, ele cuida de toda a parte financeira aqui da empresa, tá bom? Então são pessoas mais com skills aí que eu não tenho. Bom, um fator muito importante que a gente precisa prestar atenção é as regras de remuneração, custos e despesas. Bom, o que é que vai existir hoje no mercado? Vão existir operações de ingressão de sócios e também na visão do ingressante, ele precisa também ficar atento a alguns parâmetros, tá certo? Por quê? Porque a gente aqui está falando de um vídeo que fala de sociedade e não do empreendedor que quer chamar um sócio. Então, como se trata de sociedade, a gente enxerga os dois lados, tanto da parte do empreendedor que quer que um sócio ingresse ali na empresa, quanto o ingressante, ele precisa também ter alguns cuidados para ele não entrar no negócio, se frustrar e ali perder tempo, tá bom? Então, eu separei aqui 2 tipos de situações para que você que é empreendedor contábil e você que vai ingressar numa empresa contábil deve ficar atento a esses 2 aspectos, tá certo? Primeiro, eu separei o sócio Nutella e o sócio raiz. O que é o sócio Nutella, Carlos? O que é e qual é a diferença para o sócio raiz? O sócio Nutella é aquele cara ali que recebeu uma promessa de sociedade, ele passa ali 1 mês, 2, 3, 1 ano e ele ainda não ingressou na sociedade, ou seja, ele foi levado ali pelo conto de fadas da sociedade. Então, você que está ingressando em uma sociedade agora, você precisa amarrar muito bem isso, você precisa formatar muito bem como é que vai ser a distribuição de lucro e você precisa muito rapidamente igualar ali, caso você sejam 2 ou 3, você precisa nivelar ali o percentual de participação muito rapidamente, porque quanto mais tempo você levar, mais difícil você vai conseguir igualar e mais bloqueios vão ter no percorrer do caminho. Então você precisa formatar isso muito rápido, determinar prazos para que você se iguale muito rapidamente ali na ingressão do percentual de participação, senão você vai ficar para trás e você vai cair no conto de fadas, você vai ser o sócio Nutella, você vai ser o sócio que não manda em nada, você vai ser o sócio que não administra nada, você vai ser o sócio que não tem poder de nada e você vai ser o sócio que as pessoas dizem assim, ele é sócio apenas, mas não manda em nada. Então, você só vai ser representante, digamos assim, da empresa. Bom, e aí eu tenho o sócio raiz, que é aquele sócio que sabe muito bem o que quer, ele tem o planejamento da ingressão da sociedade muito bem amarrado, isso já desde o início. Funciona da seguinte forma, mesmo que ele comece com um pouco menor, com percentual de participação, ele já predefine uma data para que isso se iguale rapidamente. Por quê? Porque ele entende que se ele abrir mão ali no começo e não pagar a despesa, ali ele vai ingressar na sociedade, mas ele precisa entender que na medida que ele assume atribuições e responsabilidades, ele também precisa receber igual e ele precisa pagar a despesa. A conta simples. Você prefere receber 30% e não pagar a despesa ou você prefere receber 50% e pagar a despesa? Eu particularmente prefiro receber 50% e pagar a despesa. Por quê? Porque se você bota uma regra diferente de uma data, o que é que vai acontecer? A empresa pode, se você ficar amarrado, por exemplo, com um crescimento ou alavancagem do negócio. Então, se você bota com a alavancagem do negócio, pode acontecer de você só aumentar o seu percentual de participação daqui a vários anos. E o que é que vai acontecer? Você vai se frustrar com o tempo, porque o seu valor nunca vai bater ali, o valor predeterminado, ou se bater vai demorar muito. Por quê? Porque o negócio contábil, quando está no início, ele tende a ter crescimentos progressivos, né? E existe uma curva de crescimento ali que precisa ser respeitada, que é a curva de aprendizado, que é a curva de você ali botar o processo de prospecção para amadurecer, o processo de vendas e tudo mais e tal. Então, esse é o sócio raiz. E tem o sócio representante e o SPE. O que é o sócio representante? É aquele sócio que vai ali
apenas receber um percentual de participação pelo processo dele representar a sua empresa, dele vender ou dele fazer alguns trabalhos específicos ali para você, e você vai remunerar aquele sócio para ele representar a sua empresa, a sua marca, o seu negócio, né? E o sócio SPE, que é aquele sócio que nasce por um propósito específico do projeto. Quando o projeto termina, acaba ali o processo e aí você remunera ele até o momento que o negócio existir. Tá bom? Espero ter ajudado vocês aí com as regras de entrada. Agora eu vou falar um pouquinho das regras de saída. É importante você predeterminar algumas regras de saída, que é para poder salvaguardar o seu negócio. Bom, eu agora vou falar sobre alguns exemplos de regras de saídas. São algumas regras que você precisa prestar muita atenção para que você possa deixar isso muito bem estruturado na saída de algum dos sócios. É o seguinte, até casamento acaba, mas as relações de negócio ficam, o negócio fica, isso precisa ser tocado por quem vai ficar. Então, quando o sócio sai, os dois lados querem ver as melhores condições para que ninguém saia com a mão na frente e outra atrás. Então, eu separei aqui a primeira como estipular o valor da ordem de remuneração na saída de cada sócio. O sócio que vai sair, ele construiu ali, digamos assim, aquele negócio com você, ou em algum momento ele fez parte ali de um tempo ali do seu negócio. Então ele ajudou a construir por algum tempo um negócio. E quando ele for sair, isso precisa estar muito claro na sua saída, quais são as regras que ele precisa cumprir para que ele não venha a prejudicar o negócio que está vigente. Bom, eu tenho dois exemplos que você pode aplicar aí no seu contrato. O primeiro deles é estipular uma remuneração, ao que essa remuneração seja um percentual multiplicável aí da carteira de clientes que vocês têm, como primeira opção. E aí quando o sócio for sair, você faz o pagamento e ele não mexe nos bens patrimoniais e nem mexe na carteira de clientes. Essa é a primeira opção. A segunda opção é vocês dividirem um patrimônio e dividirem a carteira de clientes. Você coloca isso como segunda opção e aí, quando o negócio terminar, vocês vão dividir ali, digamos assim, a participação. Estipular as multas por descumprimento de regras. Caso algum dos sócios que queiram sair descumpra as regras, isso precisa também ser passível de multa e aí quem descumprir a regra tem que ser penalizado, tá certo? Então é muito bom deixar isso claro dentro do contrato. Por quê? Porque vai fazer com que as ações não sejam tomadas de forma aleatória. Regras de mercado, 10 anos sem entrar em um cliente. É importante você colocar essa regra, por quê? Porque quem sai tem que respeitar quem fica. Então, quem sai vai construir um negócio, digamos ali do zero, vai começar um negócio ali do zero e ele tem que respeitar quem já está no mercado. Então, ele não pode entrar na carteira de quem já está no mercado e se houver a divisão de metade da carteira, o sócio que também está do outro lado não pode entrar na carteira da nova empresa que foi constituída do novo negócio. Não usar ou abrir estratégias e a tecnologia da antiga empresa por 10 anos. Essa cláusula é muito importante mesmo. Imagine que um grupo de pessoas de tecnologia da Google decidam sair da Google. E aí eles vão fundar uma empresa, ao qual essa empresa possui a mesma tecnologia que a Google tem. Por quê? Porque eles levaram todo o conhecimento e a parte técnica, né? Que essa parte aí nenhuma empresa pode ficar do colaborador. Então, eles montam um negócio com toda a expertise, né? Com toda a tecnologia e todas as fórmulas ali que a Google tem. Isso não iria ficar legal. Então, a Google tem isso muito bem amarrado, tá certo? Ela tem uma cláusula exclusiva ali de proteção à tecnologia. Você deve fazer isso no seu negócio contábil também. Se o seu negócio contábil ele tem vários produtos, a área de tecnologia é muito avançada, você precisa também proteger essa área de tecnologia e essa área de produtos para que o sócio que sair, ele tem que respeitar a tecnologia, ele vai ter que usar ali de alguma forma uma estratégia diferente da que você usa, um produto diferente do que você usa ali fora da base essencial da contabilidade, que é contábil, fiscal, departamento de pessoal. Então ele vai ter que montar ali um outro portfólio diferente da tecnologia que você tem. Então é muito importante você ter essas regras aí muito bem alinhadas para o seu negócio contábil, para que você não tenha problemas lá na frente, tá bom? Espero ter ajudado aí você, empreendedor, que está ingressando em alguma sociedade contábil, ou você que é empreendedor contábil está trazendo aí um novo sócio para o seu negócio e precisa se proteger, e quem está entrando também precisa se proteger, porque esse mercado a gente sabe que tem de tudo, tá bom? Espero ter ajudado, um grande abraço.